Em um vilarejo distante vivia um homem chamado Joaquim, trabalhador honesto e esforçado, que levava uma vida simples e feliz ao lado de sua esposa, Rosa. Contudo, os dois passavam por dificuldades financeiras, muitas vezes sem saber como iriam se alimentar. Joaquim, determinado a mudar a situação, decidiu buscar trabalho longe dali para garantir um futuro melhor para os dois. Após conversar com Rosa, decidiu partir para uma fazenda distante, onde diziam que o proprietário pagava bem pelo trabalho árduo. Com o coração apertado, Joaquim se despediu de sua amada, prometendo voltar em alguns anos. E Rosa, apesar da saudade, apoiou sua decisão com esperança no olhar. Após uma longa e cansativa viagem, Joaquim chegou à fazenda e foi recebido pelo dono, um homem conhecido como Senhor Eustáquio, famoso por sua generosidade e sabedoria. O fazendeiro ofereceu a Joaquim duas opções. Ele poderia trabalhar na fazenda por 20 anos e, ao final, receberia uma grande quantidade de ouro. Ou, em vez do ouro, receberia 3 conselhos que, segundo Eustáquio, eram de valor inestimável. Apesar da tentadora promessa do ouro, Joaquim refletiu sobre as palavras do fazendeiro. Ele sentia que os conselhos poderiam lhe ensinar algo mais valioso do que o dinheiro. Então, aceitou o trabalho, com a opção de escolher os conselhos ao final de 2 décadas. Os anos foram passando e Joaquim trabalhou diligentemente na fazenda, aprendendo muito com o senhor Eustáquio e refletindo sobre a vida e suas escolhas. Durante as longas jornadas de trabalho, ele pensava em Rosa e em como o tempo longe de casa era difícil, mas mantinha firme sua promessa de voltar e garantir a ela uma vida mais tranquila. Finalmente, os 20 anos chegaram ao fim. No último dia, Joaquim foi ao encontro do fazendeiro para receber sua recompensa. O senhor Eustáquio o recebeu com um sorriso, lembrando-o das opções iniciais. Joaquim pensou por um momento, mas então, com a certeza de ter feito a escolha certa, pediu os 3 conselhos. O fazendeiro, então, compartilhou com ele os conselhos. Nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e fáceis podem levá-lo a grandes perigos. Nunca tome decisões quando estiver com raiva, pois, nesses momentos, a razão se esconde e a impulsividade domina. Nunca tome decisões importantes durante a noite. Aguarde o amanhecer, pois a escuridão pode nublar sua visão. Após ouvir os conselhos, Joaquim agradeceu profundamente e, antes de partir, o senhor Eustáquio entregou-lhe um pão caseiro, dizendo: "Este pão é para sua viagem. Só o abra quando estiver em casa, ao lado de sua esposa. É meu último presente para você." Com o coração cheio de gratidão, Joaquim iniciou sua longa caminhada de volta ao lar. Durante a jornada, ele refletia sobre os conselhos e em tudo que havia aprendido na fazenda. A saudade de Rosa o acompanhava o tempo todo, mas ele sabia que estava perto de revê-la. Depois de muitas semanas de viagem, cansado e cheio de saudade, ele finalmente avistou seu vilarejo ao longe. Pelo caminho, ele se lembrou do primeiro conselho. A certa altura, um viajante que ele encontrou sugeriu um atalho para chegar mais rápido ao seu destino. Joaquim pensou bem e decidiu não aceitar o atalho. Mais tarde, ele descobriu que aquele caminho era cheio de armadilhas e perigos, e que muitos viajantes haviam sido roubados ali. Sentiu-se grato pelo conselho do fazendeiro. Ao chegar ao vilarejo, Joaquim finalmente avistou sua casa. Ao se aproximar, viu que havia uma luz acesa e percebeu que dentro de sua casa estava um homem ao lado de sua esposa. A cena despertou uma raiva intensa e, por um momento, ele pensou em entrar e confrontá-los. Contudo, lembrou-se do segundo conselho do fazendeiro: nunca tome decisões quando estiver com raiva. Ele respirou fundo, afastou-se e, como já era noite, imediatamente ele se lembra do terceiro conselho: nunca tome decisões importantes à noite.
Então, ele se afasta e decide esperar até o amanhecer para entender melhor a situação. Ao nascer do sol, Joaquim voltou à casa e bateu à porta. Rosa, surpresa e emocionada ao ver o marido, correu para abraçá-lo. Joaquim, ainda confuso com a presença do homem, observava a cena com cautela. Até que Rosa explicou: Joaquim, este é nosso filho. Ele nasceu pouco depois que você partiu. Esperei 20 anos por esse momento para que vocês finalmente pudessem se conhecer. Joaquim sentiu um misto de surpresa e felicidade, abraçando seu filho com lágrimas nos olhos. Se tivesse deixado a raiva dominá-lo na noite anterior, poderia ter feito algo impensado e destruído a própria família. Ele compreendeu a profundidade do segundo conselho, que o salvou de uma tragédia. Após se reunir com a família, Joaquim lembrou-se do presente do fazendeiro. Com Rosa e seu filho ao seu lado, ele finalmente abriu o pão, encontrando dentro dele uma grande quantidade de moedas de ouro. O senhor Eustáquio, com sua sabedoria, recompensara a escolha de Joaquim de forma inesperada e justa. Com o ouro, Joaquim pôde garantir uma vida confortável para Rosa e seu filho. Mas mais do que a riqueza material, foram os 3 conselhos que o guiaram de volta ao lar, com o coração e a mente transformados. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza estava na sabedoria e nas decisões tomadas com paciência e serenidade. E assim, ele viveu o resto de seus dias em paz, ao lado de sua família, sempre lembrando os ensinamentos que o fazendeiro lhe dera. Se essa reflexão fez sentido para você, clique em gostei e inscreva-se no canal. Assim, você acompanha novas histórias que podem trazer inspiração para a sua vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.